Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social. Olha, segundo a pesquisa do meu diretor aí, esse negócio de Triângulo Mineiro são 3 não. Ele já leu ali umas 6 cidades. Então eu estou desatualizadíssimo. Então deve ser assim, deve ser um triângulo onde dentro daquele triângulo, aquelas cidades todas. Olha, deve ser isso mesmo, viu? Ai, ai, vamos aqui. A Ana Cláudia Barreto, de São Paulo. Uma amiga, sempre que conversamos, diz que não acredita em Deus. Ela diz, não é que não acredito em Deus, não acredita nesse Deus que a religião afirma ser perfeição, sabedoria, onipotência, onipresença, onisciência, e que criou todas as coisas, mas que também criou os homens. Para mim, a criação do homem nega a existência de Deus, pois se Deus existe, não foi ele que criou. Mas, se foi Deus mesmo que criou os homens, essa é a única criação de Deus que não deu certo. Coisa que para um Deus de verdade é até absurdo de imaginar que seja ele o Criador. Medrado, o que dizer uma pessoa dessa? Falo porque concordo em parte com o que ela afirma e é bastante contundente. Olha, Cláudia, deixa-me lhe dizer uma coisa. Eu também concordo em parte com o que ela afirma. Ô, Cláudia, querida, o problema, sabe qual é? O problema é que quando a gente sabe, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós invertemos e colocamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então, antropomorfizamos Deus. Antropomorfizamos Deus. Colocamos Deus como homem, como um ser humano, cheio de paixões. Isso é herança do paganismo. É a herança dos deuses greco-romanos, que até hoje isso chegou aqui nos nossos dias. Deus é uma inteligência, Deus não é um ser. Deus não nos criou assim, do barro criou o homem, somos produtos da evolução. Deus, digamos assim, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele é essa energia. Ele pode ter sido o Big Bang, não é? Que deu a origem aos universos. E a partir daí houve o processo evolutivo, não é? E é claro, nós nos tornamos aquilo que nós quisemos nos tornar. Pelo livre-arbítrio, fomos desenvolvendo a nossa capacidade até chegarmos nos dias atuais como somos, não é? Então Deus não tem nada a ver com isso. Ela está certíssima, não é? Agora, ela só está tendo um erro de perspectiva, não é? Porque ela está concebendo ainda um Deus como um ser. E Deus não é um ser, Deus é uma inteligência, não é? Deus é que causou tudo. Se você dissesse, então eu vou chamar Deus do Big Bang, chame Deus do Big Bang, não é? Então, essa é a concepção que temos de Deus, tá bom? Ai, Ana Cláudia. E ela é contundente, né? E tá certa. Catarina Nunes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Boa noite, gostaria de saber qual a influência que os antidepressivos causam ao perispírito. Como os antidepressivos são vistos aos olhos de Deus? Seriam eles simplesmente vendas que nos tapam os olhos e não nos permitem enxergar a realidade e crescer enfrentando-as? Ou Deus aceitaria os antidepressivos, tal como uma boa leitura ou um entretenimento para nos permitir resistir ao sofrimento, sem apelar ao crime hediondo do suicídio? Olha aquilo que eu estava falando, olha como Catarina se refere a Deus. Aquilo que eu estava falando para você, Ana Cláudia. Observe como Catarina diz o seguinte, como os antidepressivos são vistos aos olhos de Deus, né? Deus como um ser,
bem claro isso. Parece até que foi arrumado para que essa pergunta surgisse, né? Deus aceitaria os antidepressivos? Olha que coisa. Está entendendo o que eu quero dizer, Ana Cláudia, quando eu falei? Catarina, Deus não tem nada a ver com isto. Nada, 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 nada. Isso é uma decisão sua. Agora a gente parte do princípio seguinte: se a ciência chegou ao ponto, não é, de criar chances, possibilidades a descobertas como antidepressivos, é para que eles sejam usados dentro de uma orientação médica, dentro de um quadro realmente de necessidade. Agora, sempre sabendo que eles combatem as causas, temos que mergulhar na busca dos efeitos. E este mergulho nasce através de uma psicanálise séria, de uma psicoterapia séria. Aí é que a gente vai buscar realmente as raízes dessas questões e extingui-las, tá bom? Um abraço. Olha, Deus não está nem aí para nada, porque Ele não é um ser. Somos nós conosco, tá bom? Luiz Taboada de Guarulhos, São Paulo. Desta vida não se leva nada? Pergunto isso, pois quanta gente passa a vida trabalhando, tem poucas alegrias na vida, enquanto outras nascem na felicidade, têm seus sofrimentos, mas a vida, de um modo geral, tem mais cor do início ao fim. Ter uma vida de exaustão pode ser mérito para, pelo menos, ter mais conforto no futuro, ou esse futuro nunca chegará? Luiz Taboada, olhe, não vamos, é interessante como vocês são muito presos ainda àquela cultura religiosa do sofrer aqui para ganhar o paraíso. Não, não. Nós temos que buscar, mesmo nesta terra, vivenciar o bem-estar aqui. Vivenciar o bem-estar aqui. Ah, mas eu não tenho alegria. Vá pesquisar porque você não tem alegria. Depois você pode ser uma pessoa que esteja necessitando de um antidepressivo. Tem aí um distúrbio neuroquímico e você precisa rever isto. Então não tem que ser pela exaustão para ganhar o reino dos céus. Isso era conversa da Igreja Católica na Idade Média, para vender as indulgências. Estamos no século XXI, tá bom? Eu vou ao intervalo, Mônica? Eu já peço agora a inserção. Peço. Olha, eu vou ao intervalo, mas na volta vocês já vão ficar aí com uma palestra que eu fiz sobre frequência mental. Frequências mentais. E eu me apoiei na física para explicar essas frequências. Não tem nada a ver com religião. Mas eu volto no final do bloco para me despedir de vocês, tá bom? Até já.